Já estamos de volta com o seu estilo de vida e já voltamos com uma pergunta de um telespectador bastante especial, o Naf. Aqui de Manaus, ele pergunta, o chulé é causado por abafamento? É, né? Você colocou o sapato, se você colocou seu pé dentro do sapato, que seja de plástico ou plástico e que nós falamos ainda agora, e borracha, né? Isso com certeza é como se você tivesse colocado seu pé dentro de um saco plástico, realmente. E não fazer a higienização adequada, pode ser até outro tipo de material, o sapato feito, mas tem que fazer a higienização. Eu falei que o sapato fica 24 horas precisa ser secado dentro, né? Doutora, falando no saco plástico, eu lembrei de algumas coisinhas que a gente faz em casa, às vezes, para tentar amenizar a calosidade, né? E eu lembro que quando a gente era menor, a minha mãe costumava dormir, às vezes, com o plástico, com o saco plástico, bastante creme dentro e a meia por cima. Isso é correto? É bom que a gente faça isso? É bom, sim, ameniza assim, a calosidade, né? Porque o creme vai hidratar, então vai fazer com que aquela pele não fique tão ressecada. O que agrava muito a calosidade, os calos, é o ressecamento da pele, né? E nesse caso, qualquer creme hidratante serviria, mesmo que seja o hidratante do corpo? Olha, existem os cremes específicos, mas se você não tem, você pode usar qualquer creme. Mistura o creme com um pouco de óleo de amêndoa e você faz isso, passa no pé, coloca a meia, é bom sim. Voltando a falar das unhas, em relação às unhas que crescem da forma errada, que crescem muito pro lado, ou que crescem num formato errado, isso é reflexo da forma que a gente corta? É, tem muito a ver com o jeito que você corta, o sapato que você usa, sapato de bico fino, o seu dedo fica muito prensado. Então isso vai fazendo com que sua unha fique deformada também, né? Então a gente ainda tem que ter uma forma exata de cortar. Normalmente dizem que a unha quadrada é o ideal, né? Às vezes, dependendo falam que é quadrada, mas às vezes, dependendo do formato, às vezes a unha é muito larga para o dedo, aí você pode fazer um cortezinho, mas não tanto, né? Então ainda existe essa questão do formato do dedo. Existe. A unha, ela tem o formato do dedo da pessoa? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes você vê que a pessoa tem uma unha muito grande, né? E entra no cantinho, aí tem que ver. E aí por isso é importante que a gente faça essa manutenção ou no podólogo ou na manicure mesmo, né? Isso aí. Vamos passar para a nossa última matéria interativa para ver o que traz pra gente. Produção. Dicas para combater e acabar com o chulé. Não use o mesmo sapato todos os dias. Use talco antisséptico sempre após o banho. Após o uso, coloque os calçados para secar em locais arejados e ensolarados. Se observar a existência de descamações entre os dedos, fissuras ou bolinhas, procure um dermatologista para checar a presença de fungos, micoses ou bactérias. Então, essa questão do secar em locais arejados e ensolarados é o que a gente disse de não deixar em contato direto com o sol, né? Com o sol, bota embaixo da lavanderia, deixa um lugar assim, mas que precisa ser direto no sol, né? E a gente tem uma pergunta, o telespectador mandou pra gente também, não se identificou, mas é uma pergunta bastante interessante. Se eu pegar o sapato da minha amiga emprestado, minha amiga que tem chulé, eu corro o risco de ter chulé por causa disso? Olha... Ou algum fungo, né? Alguma bactéria, alguma coisa? Eu creio que sim, viu? É bom você dar uma... Cuidado na hora de emprestar o seu sapatinho. Cuidado na hora de emprestar. Faça a higienização antes de usar o sapato, né? Eu já ouvi dizer, inclusive, que se a gente usar, por exemplo, o meu pé de um formato e a minha pisada de um jeito, né? Se eu utilizar o seu, talvez eu mude a forma, de repente, né? A estrutura do seu sapato por causa disso. Isso, porque muitas pessoas têm o jeito de a marcha errada ou pisar errado, né? O pé. Se você observar, às vezes tem gente que gasta o sapato mais do lado de fora, outros gastam mais para dentro. Às vezes você precisa fazer uma palmilha, né, para melhorar isso, entendeu? Precisa procurar uma pessoa especializada para dar uma olhada. Vamos encerrar nossa entrevista por aqui. Agradeço pela sua presença, doutora, pela oportunidade de conversar com a senhora.
e esclarecer as dúvidas aí do nosso público em relação ao chulé, que é um tema que incomoda tanto a gente, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada, tá? E para você que está em casa, preste atenção, nós ainda vamos continuar falando sobre saúde, porque o Zika vírus se tornou uma questão aí muito complicada e uma questão de alerta em relação às grávidas aqui em Manaus. São 9 meses de muita expectativa. Fazer consultas, escolher as roupinhas, tudo torna ainda mais mágico o momento da gestação. Mas em Roraima a situação é outra. 36 gestantes estão com suspeita de Zika. A doença, que já gera complicações para as mães, pode ser ainda pior para os bebês. Cada exame que se pede tem um porquê e tem um cuidado em cima disso. E se for descoberta essas doenças, elas forem tratadas, a criança vai ser retirada desse risco dela. E quando não é visto, aí vai haver os agravos para a saúde da mãe, do filho e até o óbito da criança, o aborto. A doença, que pode ainda gerar microcefalia em bebês, é facilmente prevenida. O cuidado é o que a gente já preconiza na rotina, que é o pré-natal. Fazer um pré-natal de qualidade, um pré-natal bem feito, não faltar às consultas, né, manter a sua vacinação em dia, seguir o que é preconizado pelo médico e enfermeiro na hora da consulta. Isso é o que a gente está enfatizando bastante e também junto com os profissionais, para que implemente essa assistência pré-natal de uma forma mais consistente. Nenhum caso foi confirmado até agora, mas até quem não é gestante deve tomar cuidado. O que a gente tem é que implementar os cuidados. E lembrando que a Zika é transmitida pelo Aedes aegypti, é o mesmo mosquito que combate, aliás, que transmite a dengue e a chikungunya. Então a gente tem que ficar muito alerta. Estamos com o nosso pessoal em campo, né? Estamos desenvolvendo ações, treinando os profissionais da ponta. Esperamos com isso enfrentar da melhor maneira possível nesse momento, né, a situação da doença. É preciso que a população fique atenta aos sintomas. A Zika é uma doença causada por um vírus, né? Chama-se de Zika porque ela foi inicialmente identificada na floresta de Zika, na África, na Uganda, né? E é uma doença viral, autolimitada, geralmente 3 a 7 dias de duração, onde é caracterizada principalmente pelo aquele vermelhidão no corpo, né? O que ele chama de exantema, com a coceira, acompanhado da coceira. Junto, o indivíduo geralmente acompanha também uma hiperemia nos olhos, a gente chama uma espécie de conjuntivite, mas sem aquela característica de ser purulenta, né? Dor nas articulações e febre. Só fazendo uma correção, gente, aqui em Manaus a gente também está em alerta em relação ao Zika vírus, mas essa matéria era específico lá de Roraima. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta dando continuidade ao seu estilo de vida. Não sai daí, continua com a gente.